Todos pensaram que o retorno do Satoru Gojo seria a solução para todos os problemas. Mas e se, ao invés disso, a saída dele do reino da prisão o fizesse enlouquecer completamente? Nesse vídeo vamos discutir quais seriam os impactos da perda da sanidade mental do feiticeiro mais forte nos eventos do final do mangá, e como isso também poderia influenciar a mudança no cenário de Mojuro, a sequência de Jujutsu Kaisen. Então, se inscreve no canal e deixa seu like, que vamos começar. O enlouquecimento do Gojo foi uma hipótese levantada pelos próprios personagens dentro da obra. Já que o reino da prisão pode distorcer o espaço, existe a chance dele também conseguir causar uma dilatação temporal, fazendo com que um período pequeno de tempo fora dele se transforme em anos lá. E por ele estar num local confinado sem contato social, isso poderia o levar a longos períodos de tempo preso no seu próprio subconsciente, ao ponto de fazer ele perder completamente a noção das suas faculdades mentais, não sendo mais capaz de agir com civilidade, podendo atacar tudo e todos sem distinção, até mesmo as pessoas que ele jurou proteger um dia. Só com isso na cabeça já dá pra ter uma ideia de que as coisas não seguiriam da mesma forma. Mas para termos uma noção real do que poderia mudar, precisamos recapitular quais foram as ações tomadas pelo Satoru na linha do tempo original. Após a sua libertação, ele imediatamente vai de encontro ao Kenjaku, onde acaba marcando a sua luta para o dia 24 de dezembro contra o Sukuna. Mas não seria apenas nessa luta que isso impactaria, já que a maior participação do Gojo na reta final do mangá foi também durante o intervalo para a preparação para essa luta. Primeiramente, o Satoru acabou com todo o alto escalão da sociedade de feiticeiros, o que fez com que a liderança passasse para as mãos do reitor Gakuganji, permitindo que uma mentalidade mais progressista assumisse a tomada de decisões, levando ao cenário de Mojuro, onde temos um esquema que está longe de ser perfeito, mas pelo menos o que sabemos até agora está bem mais amigável para a juventude do que no passado, dado as devidas proporções. Mas a principal contribuição para a luta contra o Sukuna, por mais triste que seja falar isso, foi ser usado como uma arma. Seu treino com Yuta permitiu com que ele ganhasse uma mínima experiência para conseguir fazer uso do corpo e dos 6 olhos, além de um refinamento no uso das técnicas de barreira dele, o que permitiu ele contestar o domínio do Sukuna e impedir a morte do Todo e do Itadori. Mas então, o que um Gojo fora de si mudaria exatamente na história? Considerando que ele assumiria um comportamento realmente bestial, seus alunos simplesmente não teriam chance nenhuma. A partir do momento que eles o libertassem, eles seriam imediatamente paralisados por sua aura ameaçadora e exterminados em questão de instantes, assim como ele fez com as maldições no metrô de Shibuya. E pensando num cenário em que ele virasse um inimigo da humanidade, que passaria dia e noite atentando contra eles, o encontro dele contra o Sukuna seria algo inevitável. E aqui temos algo muito interessante, porque apesar dessa luta ter sido a de mais alto nível que a gente viu em toda a obra, os dois ainda estavam se segurando. O Gojo, por mais que tenha dito que não precisaria se segurar na luta contra o Sukuna, por estar lutando contra o corpo do Megumi, ele mesmo declara que não tinha intenção de matar ele, e sim apenas deixá-lo perto da morte, assim como aconteceu com o Itadori lá no reformatório. Então sim, ele não foi com 100% para aquela luta, mas o Sukuna também não, porque ele sabia que por mais que conseguisse derrotar o Satoru, ele ainda teria que lidar com o resto do colégio Jujutsu, então ele precisaria poupar energia para conseguir lidar com eles depois. Porém, nessa linha do tempo, essas limitações não existem. O Gojo não se importaria de conseguir salvar o Fushiguro e o Sukuna não teria que lidar com os alunos, porque o Satoru já tinha feito isso. Mas especular sobre como essa luta aconteceria é muito difícil. Mas basicamente existem 2 cenários que poderiam surgir a partir daqui, e nenhum deles é bom para a humanidade. No primeiro, temos o Sukuna como vencedor, e após não ter mais nenhum obstáculo na sua frente, ele simplesmente ativa a assimilação com toda a humanidade, fazendo com que algo completamente novo e impossível até mesmo para o Kenjaku adivinhar como seria, surgisse. A única coisa da qual realmente teríamos certeza era do fim da humanidade. Em 2068, quando os aliens chegassem à Terra, o que eles encontrariam seria algo incerto. Ou eles não conseguiriam lidar com o que surgisse a partir da assimilação, precisando partir para outro destino, ou eles encontrariam um planeta perfeitamente habitável, sem nenhuma oposição. Porém, o segundo e mais interessante é um cenário onde o Gojo consegue derrotar o Sukuna, se provando como o feiticeiro mais forte da história. Aqui, eventualmente, tanto Kenjaku como a Aura Umi seriam eliminados, assim como o restante dos jogadores da migração à extinção e o resto da humanidade, já que não existem formas eficientes de se parar ele. Então, após conseguir tomar controle total do Japão, seu próximo passo seria atacar o resto do mundo, fazendo com que outras nações declarassem guerra contra ele. Mas será que mesmo a cooperação mundial total conseguiria lidar com ele?
Infelizmente não. Recursos mais mundanos, como armas, tanques e até mesmo mísseis de alta tecnologia capazes de ultrapassar a barreira do som, não conseguiriam passar pelo infinito. Então, a última cartada que a humanidade poderia usar contra ele seriam as armas nucleares. Mas as explosões também não conseguiriam afetar ele, com a única opção sendo torcer para a técnica amaldiçoada reversa do Gojo não ser capaz de impedir o definhamento dele pela radiação. Só que o infinito também funciona para impedir ameaças microscópicas ao Satoru. Então o ilimitado conseguiria até mesmo impedir o contato dele com o ar que estivesse poluído pela radiação. E com a capacidade dele de ter uma otimização tão refinada de energia amaldiçoada, ao ponto de conseguir alimentar os Estados Unidos inteiro como fonte energética, também é bem difícil de acreditar que ele se esgotaria com esse conflito. O resultado disso seria um eventual extermínio de toda a raça humana, seja pelas mãos do próprio Gojo ou por um inverno nuclear. E uma hora ou outra, ele também acabaria morrendo, trazendo assim a extinção de toda a humanidade. É provável que os aliens nem considerassem a Terra como um lugar de valor para procurar refúgio, por ela estar completamente vazia e desolada.